Olá, pessoal, aqui é o João e eu vou falar um pouco sobre a minha sequência didática que tem como objetivo um projeto de ciências envolvendo um planetário inflável. E aqui um pouco sobre o que nós iremos falar, os assuntos que nós iremos falar durante essa apresentação. Vamos começar um pouco com a abordagem da atividade. O tema que foi decidido foi falar sobre corpos celestes e constelações, sobre como os corpos celestes eles estão, né, disponibilizados no universo, como as constelações são organizadas, por quem elas são organizadas, e trazer aí uma contextualização sobre esse assunto. Qual que foi o referencial da atividade? O referencial foi um material disponibilizado pela NASA, então ele foi adaptado com algumas mudanças, né? Seria adaptado com algumas mudanças para a atividade, e utilizando aí as habilidades essenciais do currículo paulista e da BNCC. A modalidade seria a montagem de uma maquete, né? Então a modalidade dessa atividade é a montagem de uma maquete, e o ano escolar a ser apropriado para essa atividade é com o 9º ano do ensino médio, na disciplina de ciências. Em qual momento que essa atividade, né, ela é aplicada? Ela é finalizada após uma sequência de 4 aulas sobre o assunto e a montagem do planetário, onde o trabalho final vai ser apresentado na Feira de Ciências. Qual o objetivo dessa atividade, né? Criar um projeto de ciências como método de verificação. Então, a partir dessas aulas, a atividade de verificação de aprendizagem vai ser aí o método, vai ser através da montagem e apresentação do planetário, né, na Feira de Ciências. E aí a gente pode trabalhar atividades lúdicas e contextualizar de uma forma adequada ao assunto, né, e à idade. E um pouco aí uma contextualização. As pessoas sempre criaram padrões nas estrelas, né, a partir do que elas imaginavam, e isso vem acompanhando as histórias, e as histórias, né, acompanham as culturas e chegam aí até os dias de hoje. Então, diferentes culturas têm diferentes padrões e diferentes histórias, às vezes até de uma mesma sequência de estrelas, né, de uma mesma combinação de estrelas. E a União Astronômica, ela organiza 88 regiões onde podem estar aí organizados esses padrões que são as constelações, né? Então, são 88 constelações que a União Astronômica Internacional utiliza aí para se posicionar. Para que servem as constelações, né? Elas servem para guiar os astrônomos através do céu, a posição das estrelas, a sua distância, entre outros, também ajudaram aí ao longo da história, principalmente durante a época das grandes navegações. Né? Hoje, a maioria das constelações que utilizamos, elas são baseadas na mitologia greco-romana, mas outros países também organizam as suas constelações de acordo com as suas culturas e a sua história. E como que justificamos essa atividade? Por que devemos produzir essa atividade? Observando a BNCC e o currículo da cidade, 3 anos durante o ensino fundamental 2 incentiva que o aluno ele tenha contato com ferramentas astronômicas e a fim de elucidar como outras culturas explicam suas leituras do céu. Então, você consegue, utilizando os objetos de conhecimento de Terra e Universo, valorizar o ensino da astronomia durante aí 3 anos do ensino fundamental, e como isso afeta as culturas. A gente também consegue usar a ciência, né, fazer com que eles investiguem cientificamente sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre os corpos celestes, associar também as culturas, como que cada cultura o que a União Astronômica também, né, fala sobre isso. Então, a gente consegue procurar diferentes informações que melhorem o nosso processo de ensino-aprendizagem. E a gente consegue utilizar materiais alternativos no final de toda essa atividade com a construção do nosso planetário inflável. E
o aluno ele pode se tornar aí um agente transformador, porque dentro dessa atividade a gente pode propor que eles sejam monitores durante a Feira de Ciências, explicando, né, um pouco sobre o planetário e sobre a sua história, com os alunos de sexto e sétimo anos, que são anos aí que a BNCC também diz ser importante incentivar essa forma de ensino, né? A utilização de ferramentas astronômicas e como as culturas explicam as suas leituras do céu. A temática dessa atividade foi pensando aí num estudo sobre o universo, as suas constelações e como as diferentes culturas leem o céu, né? Aplicando aí a unidade temática de Terra e Universo da BNCC e do currículo da cidade. A metodologia para desenvolver essa atividade, ela foi baseada no material disponível no site da NASA, de atividades, né, para a sala de aula, onde eles propõem aí uma construção de um planetário, né, de um planetário inflável. Com isso, é possível adaptar a atividade, então eu adaptei essa atividade para incluir também um passeio pelo Stellarium, então utilizando o Stellarium, né, e trechos do roteiro que a gente utilizou do passeio pelo Stellarium para utilização do software, eu consigo modificar a estrutura dessa atividade. Então, eu consigo levar os alunos, por exemplo, a uma sala de informática, contextualizar com o Stellarium, e durante a construção do planetário, a gente consegue colocar aí outros objetos, como, né, colagem de estrelas, colagem de planetas, os próprios alunos já colocarem constelações que já existem para que eles possam explicar para outros alunos durante a produção, né? E aí a gente consegue trabalhar e ampliar a ideia do planetário inflável e torná-lo realmente um planetário. Para fundamentar a atividade, então foi utilizado aí o material oferecido pela BNCC para identificar, né, quais são as atividades, as habilidades que o educando ele pode ter durante a construção desse projeto. Então, uma das metodologias, uma das habilidades encontradas, foi descrever aí a composição e a estrutura do sistema solar. Além disso, né, como está localizada nosso sistema solar na galáxia, então, e como estamos aí no universo. Então, explicar outras galáxias, outras estrelas, faz parte dessa habilidade, né, que o aluno pode aprender. E relacionar como que as leituras do céu e as explicações sobre a origem da Terra são diferentes aí em diferentes culturas, né, em diversas culturas. E como isso influencia na agricultura, na caça, na sua orientação espacial e temporal, né, como cada sociedade, cada cultura criou o seu espaço, a sua ideia de tempo, como nós já vimos aí em diferentes culturas, tanto principalmente a cultura oriental, e como que eles leem o universo, né? Como eles leem aí o céu em relação a isso, a essas informações. E os materiais a serem utilizados. Os materiais escolhidos foram uma lona preta, e aí nessa lona, né, que está aqui mostrado nessa figura ao lado, ela vai ser dobrada ao meio, então nessa dobra, uma dessas partes é a base, onde vai ficar o carpete, e na outra aqui ficará, né, a ideia dos alunos de colocar os planetas, as estrelas, aquilo que eu expliquei para vocês, e também as constelações. Fita isolante ou adesiva, que é para isolar, né, todo esse processo da construção do nosso planetário. Um saco de lixo preto de 50 litros, uma tesoura, lanternas, porque como estamos utilizando material escuro, então podem ter crianças que são claustrofóbicas e elas podem aí querer sair, né, do planetário. Então, para evitar qualquer incidente, já pensando em todas essas pessoas, a gente pensa aí também nas lanternas.
Ventilador em forma de caixa, que vai ser um dos componentes da construção do planetário. Giz de cera, canetas, esses materiais de escritório para que os alunos possam desenhar as suas constelações, possam pensar aí em suas histórias, né? Um carpete para utilizar no chão como base e o material do aluno a ser entregue para o aluno na feira de ciências, que foi aí adaptado à sua atividade. Como vai ser o desenvolvimento da atividade, né? Indo para a atividade como em si. São organizadas em 4 aulas. As 2 primeiras vão ser sobre uma contextualização, então iremos explicar a composição e estrutura de corpos celestes, sem excluir outras galáxias, né, as suas posições. E numa segunda, elucidar essas informações utilizando o estelário. Então, através do estelário, a gente vai mapear as primeiras constelações, vai mapear os planetas, vai mapear diferentes corpos celestes para elucidar essas explicações da primeira aula. Nas 2 últimas, então, vão ser a proposta vai ser a definição da cultura das constelações que serão utilizadas, né? E a seleção dos materiais aí para serem incorporados dentro dos seus planetários. Os grupos serão divididos e a última aula ela é destinada à pré-montagem do planetário e ser finalizada na feira de ciências. Então, os alunos eles irão se organizar em grupos de 10, né? E vão se dividir. Podem, dependendo da quantidade de alunos que tem num colégio, você pode ter entre 2, 3 até 4 grupos distintos. Os grupos eles vão ser organizados, né, da seguinte forma. Eles vão ser 3 alunos responsáveis por alocar os educandos e organizar o material durante a Feira de Ciências. 4 alunos ficarão responsáveis dentro do planetário, onde 2 vão ficar cuidando da segurança e 2 como guias planetários. E 3 vão ser externos, né, cuidando da entrada e saída do público, divulgando a atividade, para que seja um trabalho em conjunto, né? E aí, a cada sessão, eles podem se dividir entre quais alunos vão fazer o quê. E no final, né, num contexto geral, todos eles ficarão responsáveis por construir o seu planetário. E aí, pensando numa aplicação em escola pública, a gente pode formar até 4 grupos e organizá-los por culturas, sendo um grupo para uma cultura ocidental, um grupo para a cultura tupi-guarani, um grupo para a cultura chinesa, e deixar aí o grupo escolhe, né, como uma cultura final aí a qual eles tenham mais interesse. Pode ser a coreana, pode ser a egípcia. Então, como que a gente pode trabalhar essas diferentes culturas? E o público que vai poder participar dessa atividade na Feira de Ciências vão ser de 15 alunos por sessão, onde cada sessão terá uma duração de 30 minutos. Né? E como que a gente vai trabalhar esses 30 minutos? O 12 minutos vai ser de explicação sobre o universo e as constelações, que é uma atividade que vai ser fora do planetário, então pode abranger todo mundo, todas as pessoas podem participar dessa explicação, e 12 minutos dentro do planetário. Então, eles vão ficar 12 minutos, os alunos vão contar histórias sobre a sua cultura, vão falar um pouco sobre o céu e o universo, né, e mostrar para os alunos as constelações. Depois, teremos 6 minutos, totalizando os 30, para finalizar. Cada aluno vai finalizar, né, a sua constelação no planetário, quem estiver participando, podendo fazer perguntas e encerrando a atividade, né, com a saída dos alunos. Ao final de toda essa atividade, ao final da Feira de Ciências, haverá uma discussão entre os grupos para avaliar as impressões de como foram as suas atividades e as reflexões aí que o assunto, né, como a gente tratou o assunto durante o desenvolvimento desse projeto. Então, eu vou trazer para vocês um pouco como que nós iríamos visualizar essa atividade. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui um modelo né, do que os alunos vão fazer. Então, aqui é uma ideia de uma escola onde eu trabalho, como que funcionaria, né?
Aí aqui é um texto que foi traduzido desse documento, e aí ele pode ser adaptado para a cultura da atividade, né? Então, vamos falar sobre a cultura ocidental. Então, aqui a gente escreve uma história sobre a cultura ocidental. Se for a cultura egípcia, a gente escreve um pouco da história no céu da cultura egípcia e dá para trabalhar nesse material. Aí aqui no final, o aluno, né, nós iremos incentivar que o aluno crie a sua história e o seu padrão de estrelas, onde essa parte em branco ele vai fazer um desenho e a partir desse desenho a gente vai colocar lá dentro do nosso planetário, ok? Então, aqui uma ideia, né, de como seria a organização das constelações no céu, utilizando o estelário. Na primeira imagem nós temos o céu ocidental, na segunda imagem o céu chinês, na terceira imagem o céu tupi-guarani, né, que é com a constelação da Ema, e no céu final aqui eu trouxe como uma ideia o céu coreano para elucidar essa proposta. E aqui um trecho do vídeo, né, de como vai ser construído esse planetário. Vou passar para vocês. Então aqui mostra um pouco como que seria dentro do planetário, né, os monitores, então aqui os materiais a serem utilizados. E aí aqui um pouco do espaço, né, que deveria ter para a montagem para a extensão da lona, para aumentar ela, né, e como que vai ser a sua construção. Então você dobra a lona e aí você vai vedar toda essa estrutura, né, toda essa parte da lona, para que não haja saída de ar e não atrapalhe aí o desenvolvimento da sua atividade final. Então, é preciso que tenha uma boa vedação. E aí, aqui, a utilização do saco plástico, ele vai ser utilizado para criar uma conexão entre o planetário e o ventilador, né? Que o ventilador vai ser o que vai passar ar, vai encher de ar o espaço do planetário e, né, esse saco plástico ele ajuda aí para fazer essa conexão. Então aqui para que serve o ventilador, né? Então o ventilador ele vai servir para passar o ar para dentro do material, né? Para dentro do planetário. Então vocês veem que ele fez um planetário em branco e aí, né, a gente consegue, por isso que eu, né, passei a informação de que a gente consegue pintar por dentro aqui nessa região, né? A gente consegue fazer colagens e tal, porque aí isso não vai interferir, né, no peso ou até mesmo na finalização da atividade. E com isso, eu finalizo a minha apresentação, né, sobre essa atividade, essa proposta. Eu particularmente achei que seria bem proveitoso, é bem divertido, e eu gostaria muito de trabalhar e de aplicar essa atividade na escola em que eu dou aula. Aqui as referências que eu utilizei para fazer a atividade, e agradeço aí a atenção de todo mundo. Abraços.